Olá, como que vocês estão? Sejam bem-vindas para a primeira aula da Manual Emocional da Mãe Solo. Já quero fazer um alinhamento rápido com vocês. Meu objetivo não é explorar todas as possibilidades, tá? Eu coloquei o nome manual para ficar prático de dizer, mas nós sabemos que não existe exatamente um manual. Contudo, porém, todavia, existem algumas regras de vida que, quando nós seguimos essas regras, elas nos entregam um bom resultado, tá? E como que vai funcionar a dinâmica aqui? A dinâmica é assim, tá vendo aqui atrás de mim? Eu tenho os meus Reels e nós vamos analisar um por um, os 10. Cada um deles tem vários ensinamentos ocultos, tem duas perguntas no final deles e eu vou responder essas perguntas, tá? Então pega seu papel, pega sua caneta, pode ser que você seja uma dessas mães solo, um desses tipos, talvez você seja dois ao mesmo tempo, talvez você conheça outras mulheres, tá? Então aprenda. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é que você tenha um mínimo de informação para você não repetir o problema que você vem caçando ao longo da vida, né? Nós construímos os nossos problemas, ok? E é claro que em um momento oportuno, se você quiser, você pode ser minha aluna em algum dos meus treinamentos, ou nas mentorias coletivas, que fica bem mais barato do que o, o atendimento individual, ou então no atendimento individual, sendo a minha atendida num processo terapêutico, tá? Então, vamos assistir o vídeo primeiro. Talvez você já tenha assistido no meu perfil, talvez não, mas vamos primeiro assistir, depois eu volto com vocês explicando ponto a ponto. Combinado? Então, bora assistir esse Reels. Tipos de mãe solo. 1. A divorciada. Ela já foi casada um dia, mas se divorciou. O divórcio, por si só, já desgasta boa parte do emocional dessa mulher. E elas se dividem em dois grupos: a que se divorciou de forma turbulenta e a de modo pacífico. Não importa, seja um divórcio pacífico ou turbulento, sempre vai causar um grande desgaste emocional nessa mulher. Isso que nós nem estamos citando os filhos, não é mesmo? Perguntas: o que ela poderia aprender com esse divórcio para isso nunca mais se repetir? Segunda, o que ela precisa saber para que o divórcio não interfira no seu papel de mãe e no papel de pai do seu ex? Conheça o manual emocional. Então, vamos lá. Tá? Primeira coisa, qual é esse tipo de mãe solo? É a que recentemente se divorciou, correto? Deixa eu Da mãe solo, onde ela aprende como se blindar. deixar rolando aqui para a gente ir slide a slide. Então, erro ali. Então tá, a divorciada. Ela já O que é a mãe divorciada? Então você, por algum motivo, estava lá casada com o teu marido, né? Ou casou porque estava grávida, ou teve o bebê e já não estava legal, porque isso é uma coisa que acontece sempre, vocês precisam entender. Mulheres, presta atenção. Se você está num relacionamento não está bom, ele está indo de mal a pior, e geralmente, como é que o relacionamento não está bom? Uma das características desse relacionamento não estar bom é vocês não terem conexão. Então, parece que esse cara, ele não está presente para você no relacionamento. Ou então, às vezes, ele é seco, ele é distante, e às vezes até um pouco violento. Às vezes ele não é violento fisicamente, mas ele é violento nas palavras, ele é violento com as coisas dentro de casa. Então, vamos supor, ele tá andando, ele bate o dedinho no sofá, ele xinga, ele quebra alguma coisa. Entenda, isso é um tipo de violência. Só que muitas vezes a mulher, ou ela não conheceu ainda essa faceta do cara, né? Ela não conheceu no namoro essa faceta, ou simplesmente ela já veio para esse casamento fugindo de um pai ou de uma relação familiar que tinha esse mesmo padrão. Nós, ao longo da nossa jornada aqui, você vai ver que eu vou falar muito sobre padrão, padrão. Procure padrões. Por quê? Os padrões, eles vão se repetir na sua vida, tá? Então, outra coisa que acontece é quando o relacionamento ele não tá indo muito bem, a mulher, eu não sei nem se é a cabeça dela
ou se é o corpo dela, e às vezes as duas coisas. Eles têm uma ideia brilhante, vamos engravidar. E adivinha, o relacionamento até melhora. Por quê? Porque aí você vai ter atenção. No fim das contas, o que você precisa? De atenção. Toda mulher precisa ser vista. Existe uma máxima que mulheres precisam se sentir valorizadas, homens precisam se sentir desafiados, crianças precisam ser protegidas. Então, nessa tentativa da mulher ser vista, da mulher ser amada, dela ser cuidada, dela ser valorizada, ou a cabeça ou o corpo, ou as duas coisas juntas, fazem com que ela engravide. Então, a sogra fica feliz, a sua mãe fica feliz, seu pai, sei lá, a sua família. É muito interessante, a mulher grávida, ela anda na rua, as pessoas sorriem para a mulher grávida, eu sei porque eu já tenho 2 filhos, e eu ficava assim, nossa, por que as pessoas são tão solícitas? Só que gravidez não salva casamento, filho não salva casamento, entendeu? E aí foi. Esse divórcio ele pode se dar por N fatores, por traição, por falta de afinidade, por um monte de coisa. O que você precisa procurar é padrão. Não falei de padrão? Geralmente, uma mulher que ela se divorciou, geralmente, a grande maioria, quando você olha para a família de origem, o que é a família de origem? Teu pai, tua mãe, teus avós, tuas tias, tuas primas, ou seja, a família de onde você veio. Porque entenda uma coisa, quando você tem um filho com um homem, independente se você casou ou não, se teve festa ou não, se tem anel no dedo ou não, o filho, ele é o marcador absoluto de que você criou uma nova família. Então, se você tem um filho com um cara, mesmo se você casou, se você não casou, se você só deu uma bimbada de aventura, engravidou num romance de verão, você criou família com aquele cara, tá? Então, o seu filho agora, a família de origem do seu filho é você, o pai dele e ele, né? E provavelmente os irmãos. Então, a sua família de origem, ela já tem histórico de divórcios, geralmente. Ai, Violeta, mas hoje em dia todas as famílias têm divórcio. Exatamente. E isso vai se repetindo. Por quê? É o que tem que acontecer? Não, divórcio não deveria ser uma possibilidade, mas ele é. Por quê? Ah, mas em caso violento? Gente, nós estamos falando de pessoas minimamente saudáveis, tá? Se o marido bate, se o marido abusa, se o marido agride, isso é problema policial. Você tem que sair correndo desse relacionamento. E tem mulheres que ela já sofreu agressão na fase do namoro, ela deveria ter saído correndo, mas não tinha um filho de Deus que orientasse ela ou que falasse, ó, sai correndo aí, entendeu? E você muitas vezes talvez seja essa pessoa ainda. Ah, não, eu casei, ele vai mudar. Não vai mudar, você nunca vai conseguir mudar nenhuma pessoa no planeta, exceto você, tá? Então, o divórcio, ele é uma repetição de padrão. Quando você olha para tua família, tem divórcio? Tem. Você corre o risco de passar por esse processo. Mesmo que você case tentando e fazendo de tudo para que o casamento dê certo, você sempre terá uma chance muito maior. Porque toda vez que nós enxergarmos padrão ou enxergarmos uma desproporcionalidade, ali temos um trauma a ser tratado. E todo trauma vai te trazer problemas. E os problemas, eles não são ruins, porque eles estão sinalizando o trauma. E na sinalização do trauma, você tem oportunidade, você enxerga o problema e trata o problema. Conseguiram entender? E aqui quando eu falo, a mulher ela pode ter um divórcio turbulento ou um divórcio pacífico, o divórcio por si só já é ruim. Por quê? Toda criança precisa de um referencial feminino e de um referencial masculino para crescer de uma forma minimamente saudável, tá? A criança precisa ser exposta à energia feminina e à energia masculina. Ela precisa ser exposta às funções femininas e às funções femininas. Violeta, o que é esse negócio de energia? O que é esse negócio de função? Tá? A energia feminina, ela é uma energia que está presente em todas as mulheres. Aliás, nós, como mulheres, temos energia feminina
energia masculina, tá? Só que, como mulheres, nós devemos figurar muito mais na energia feminina do que na energia masculina. Existem momentos na nossa vida, como mulheres, que nós vamos precisar da energia masculina para tomar uma decisão. Às vezes, mulheres que têm o seu próprio negócio, ela precisa, né, direcionar o negócio. Então, a energia feminina ela é uma energia de multiplicação. Ela é uma energia de fluidez. Ela é uma energia de leveza. Ela é uma energia de acolhimento, de nutrição, de felicidade, de alegria. É por isso que existe, né, aquele ditado que diz assim que o homem constrói a casa, a mulher transforma a casa num lar. Por quê? Uma das funções do feminino, as funções do feminino são relacionamento, sexualidade e seguir o masculino. Então, na questão de relacionamentos, nós como mulheres com energia feminina, conseguimos atrair para nós, para a família, para o nosso marido, para os nossos filhos, pessoas, lugares e situações que eles precisam. Vocês já devem ter ouvido, mulher feliz, casa feliz. Por quê? Porque nós temos essa capacidade e nós temos a capacidade de multiplicar tudo aquilo que é plantado em nós. Por isso que você, como mulher, precisa ter muito cuidado. Se você está convivendo com um homem que planta coisas ruins em você, a sua vida e a vida dele vai ser recheada de problema. Por quê? Planta vento, colhe tempestade. Um espermatozoide desse tamanhozinho entra dentro de você. Não, entra dentro é dolorido, eu sei. Mas você entrega um bebê de 40, 50 centímetros. Tá vendo como que nós somos multiplicadoras? Nós temos capacidade de transformar as situações. A gente pega um arroz duro, seco, que não tem gosto de nada, a gente pode transformar em N coisas. Ai, a mãe também cozinha. Para um pouco e pensa, tá bom? Abre um pouquinho a tua mente, sai desse modo... se você está pensando dessa forma, sai desse modo blindagem. Por quê? Provavelmente, se você está aqui, é porque você é uma mãe solo. Se você é uma mãe solo, provavelmente você foi ferida, você foi machucada, você foi negligenciada pelo feminino e pelo masculino, principalmente pelo masculino. E é isso que você precisa entender. Uma mãe solo, ela não é mãe solo à toa. Ela é por causa de algo que aconteceu na vida dela. Quando nós falamos de divórcio pacífico, o que seria um divórcio pacífico? Sabe aquelas pessoas que simplesmente olham um pro outro de manhã e falam assim, eu acho que eu não gosto mais de você? E aí você fala assim, ó, eu quero divórcio. O outro fala, tá bom. Inclusive tem marido que tem homem, né? Marido não, tem homem que em nome da boa vizinhança, inclusive em nome do amor que ele tem por você e pelo filho, ele simplesmente sai da casa. Você quer ficar com o carro? Você fica. É raro. Mas não é porque o seu divórcio foi pacífico que as consequências serão melhores. Nos seus filhos, não é garantia de que as consequências sejam melhores ou piores. Por quê? Porque aí a criança, lembra que eu falei que a criança precisa de um referencial de masculino e de feminino? Voltando na questão da energia, como que a energia masculina funciona? A energia masculina, ela funciona como um direcionador. É uma energia de força, é uma energia de proteção, é uma energia de resolução de problema. É por isso que, geralmente, as mulheres sempre vão desabafar com o marido. Eu quero tratar o meu marido como se fosse a minha amiga. Como que sua amiga faz? Sua amiga toma uma coca com você, toma um chá, toma um café. Você conta das coisas tristes, de o que acontece. Ai, amiga, nossa, eu te entendo. Por quê? Porque são duas energias femininas juntas. Uma compreende a outra. Às vezes você não quer nada, você só quer alguém que te ouça, alguém que te veja, alguém que te acolha, tá? Isso é do feminino. Quando você vai tentar tratar o teu marido como amiga, o que o teu marido faz? Ele começa a procurar razão pela qual aquele problema aconteceu. Razão pela qual você está se sentindo dessa forma. Por que você se sente... Aí ele começa a trazer solução para o seu problema. Você não quer solução, você quer ser acolhida. Ele tenta trazer razão para o seu problema. E você quer o quê? Você quer ser acolhida, quer ser vista, quer se sentir valorizada. E aí como que você se sente?
O mosquito do cocô do cavalo do bandido, você não tem valor nenhum, porque parece que ele está te acusando. Ele não está te acusando. Ele está simplesmente figurando na energia masculina. E aí, como você não entende energia masculina, entenda assim, ó, o masculino, como que é o órgão sexual masculino? Ele é ereto. E o órgão feminino, ele é invaginado. Então, mulheres acolhem, o masculino direciona. Consegue entender? Quais são as funções do masculino? Proteção, provisão e serviço a esse feminino. Então, se você ficou puta da vida lá atrás, quando eu falei que uma das funções do feminino é seguir o masculino, por que que você segue o masculino? Porque ele direciona e você aceita e acredita no direcionamento dele. Contudo, porém, todavia, uma das funções dele é servir o teu feminino, tá? Então, vamos continuar aqui. Ela foi casada um dia, mas se divorciou. O divórcio, por si só, já desgasta boa parte do emocional dessa mulher. E elas se dividem em dois grupos, a que se divorciou de forma turbulenta e a de modo pacífico. Não importa, seja um divórcio pacífico ou turbulento, sempre vai causar um grande desgaste emocional nessa mulher. Isso que nós nem estamos citando os filhos, não é mesmo? Por que que nós estamos citando os filhos aqui? Porque toda vez que um divórcio acontece, a mulher, a primeira coisa que ela pensa é: como vou dar conta dessa nova fase da minha vida? E aí ela foca em tentar resolver o problema do filho, ou seja, alimentar aquela criança. E nessa da tentativa de alimentar a criança, a primeira coisa que ela busca é o quê? Os direitos legais dela. Dentro dos direitos legais dela, o que que tem? Pensão alimentícia. E aí ninguém aqui é criança, né, minha senhora? Todo mundo sabe que pensão alimentícia de um afegão médio não é suficiente para alimentar uma criança. E aí, quando entra no divórcio, é uma bosta, porque, olha, eu já escutei de cara que pediu demissão do trabalho, fez acordo com o patrão para o patrão tratar ele como desempregado, né, de tirar ele da carteira, para quando ele fosse provar se ele trabalha ou não, aí ele, não, eu faço bico, para quê? Para abaixar a pensão, tem de tudo. Por isso que o maior problema da mulher, que é mãe solo, não é o homem, presta atenção, não é o homem, não é a criança, é você mesmo. Então, quando esse desgaste emocional acontece, ela se volta totalmente para a criança, para tentar socorrer, alimentar aquela criança. Viu? Tá errado? Não, tá certo, você vai fazer. Só que a primeira coisa que a mulher deveria fazer era o quê? Pensar por que isso aconteceu e trazer o problema para você. Como? O que eu fiz? O que aconteceu na minha vida? O que eu posso mudar em mim para isso nunca mais se repetir? Ela olha para si? Não. Ela olha para o ex, ela olha para a criança, ela olha para a sogra, ex-sogra. Aliás, você sabia que o título de sogro e sogra não se dissolve judicialmente? Por quê? Porque você tem um filho. Então, o filho sempre será neto da mãe daquele cara que você já teve um relacionamento um dia. Então, é ex-sogro, ex-sogra, sim, mesmo que você não tenha casado. Então, a mulher, ela se ocupa de tantas outras coisas, até porque ela vai obrigatoriamente ter que ocupar um lugar que não é dela. A energia masculina, de direção, e as funções, proteção, provisão e serviço, aí agora também a essa criança. Então, a mulher, ela vai ficando sobrecarregada. E nessa de ficar sobrecarregada, adivinha quem fica descoberto? Os filhos. Então, o filho, independente se seu marido gritava ou não, ele vai sentir falta do pai, principalmente o filho pequeno. Quando é que os filhos, eles demitem o pai? Quando eles já são grandes, a mulher passou por muita violência e os filhos falam, pelo amor de Deus, separa desse traste, tá? E você, às vezes, a mulher não tem essa força, porque ela acha que ela não pode, porque ela acha que ela é capaz, às vezes tem questões religiosas envolvidas, tá? Então, o objetivo da mulher, da mãe solo, você separou desse cara, você precisa dar um reset, um reboot na tua vida, foca
em você, em primeiro lugar. Ah, eu vou abandonar meu filho? Óbvio que não, óbvio que não. Mas se você não cuidar das suas emoções, se você não olhar para trás, não começar a ver os padrões, onde que eles estão se repetindo, como que eles estão ferrando a tua vida, você vai voltar para o mesmo lugar. E qual que é o mesmo lugar? Você vai ficar chateada, você vai ficar reclusa, você vai começar a reerguer tua vida, você vai voltar para o mercado de trabalho ou vai pisar no acelerador no mercado de trabalho e vai jurar para você mesmo: não vou mais pôr homem na minha vida. Adivinha o que vai acontecer daqui 6, 8 meses, 1 ano e às vezes até 2 anos? Você encontra o príncipe encantado que faz a mesma merda que o ex fez e você fala assim: agora eu tenho certeza absoluta, homem não presta. E aí, ó, quem que se ferrou nessa brincadeira toda? Seus filhos. E se você tiver sorte, o próximo relacionamento você não tem filho. Agora, se você não tiver tanta sorte, o próximo relacionamento você tem outro filho, que inclusive nós vamos falar sobre isso, da mãe solo múltipla, tá? Mesmo? Perguntas. O que ela poderia aprender com esse divórcio para isso nunca mais se repetir? Segunda, o que ela precisa saber para que o divórcio não interfira no seu papel de mãe e no papel de pai do seu ex? Então, vamos lá para as perguntas. Oi, saco. Conheça o Manual Emocional da Mãe Solo. Então, pergunta: o que você pode aprender para você não repetir esse comportamento? Como eu falei agora, você vai, primeira coisa, olhar para si. Eu tô repetindo um padrão familiar? Eu tô repetindo o padrão da minha mãe? Na minha família, quantos divórcios tem? Segundo, como que é o comportamento do feminino e do masculino na minha história familiar? As mulheres, elas são mulheres fortes? Porque assim, ó, eu afirmo para você com 99% de chance de eu estar certa. Toda mãe solo é uma mulher forte. E ela é filha de uma mulher forte. E o que é uma mulher forte? É uma mulher que precisou ser pai e ser mãe. É uma mulher que às vezes ela nem se divorciou, mas o marido estava dentro de casa e ele era um zero à esquerda. Ele não era um protetor, ele não era provedor, ele não trabalhava, ou ele trabalhava, mas ele sempre ganhou menos, né? Eu conheço muitos casos. A pessoa chega aqui com todos os problemas de uma criança traumatizada. Seu pai e sua mãe são casados? São, estão vivos até hoje. Aí você vai ver, o pai, ele é faxineiro da prefeitura, nada contra os faxineiros, mas para vocês terem uma noção de distância. O pai era faxineiro da escola da prefeitura, ganhava lá os seus 2.000 e poucos reais por mês. E sua mãe é o quê? A minha mãe é dona de uma loja, a mulher faturava 50, 100 mil por mês. Ou seja, ai, Violeta, você está querendo dizer que mulher não pode ganhar mais do que homem? Mulher pode, mas ela precisa ter muito conhecimento sobre si própria e sobre dinâmicas da vida para não ferrar a vida dos filhos e do marido, tá? Por quê? Porque às vezes a mulher, ela toma um lugar que não é dela. As polaridades dentro do casamento, elas se invertem. Então, ela banca tudo. Esse homem, às vezes, ele fica por amor aos filhos, ou ele fica por comodidade mesmo. Só que esse homem, ele é um homem reativo, ele é um homem banana, ele é um homem sem expressão. E mulher não tolera homem que ela não admira, tá? Às vezes essa mulher, ela fica com esse homem, por quê? Porque ela chegava em casa, ele alguma relação ali de troca tinha, só que estava invertida. Ou então eles até fizeram um acordo. Olha, bem, você tem potencial. Às vezes o marido ele fala isso. Bem, você tem potencial. Você tem que crescer mesmo. Você é maravilhosa. E aí o que acontece? Ela cresce, e cresce com força. Só que ao longo da vida, quando você vai olhar para essa mulher que é maravilhosa, que é empoderada, que ganha muito mais do que o marido, o que nós encontramos? Uma mulher forte. E essa mulher forte, geralmente, ela vai desenvolver problemas no corpo que sinalizam essa fortaleza. E o que é essas doenças? O que são essas doenças? Câncer no útero, ovário policístico, problemas de reprodução, fibromialgia, tá sempre com a coluna travada, com a lombar travada. Por quê? É como se ela estivesse carregando um peso que não é dela. Mulheres não foram feitas para carregar peso.
Ah, Violeta, tem solução? Bom, aí vem todo mundo para terapia, né? Lembra que eu falei para vocês que o meu objetivo não é esgotar todas as possibilidades, até porque isso é loucura, não dá. Cada caso é um caso, mas todo caso é igual. Como assim? Cada caso é um caso, porque as pessoas elas são diferentes na forma de ver o mundo. Mas todo caso é igual por quê? Porque feriu a regra. Todo caso é igual porque fere uma regra. Você feriu a regra, você vai tomar no nariz. O mundo vai te bater, a vida vai te bater. Então, o que ela poderia aprender com esse divórcio para isso nunca mais se repetir? Principalmente se tem filhos pequenos. Porque é viável colocar um homem bom no lugar do ex-marido? É muito viável, porque crianças precisam de referencial de masculino e de feminino, principalmente na adolescência. Porque a mãe, hoje, quando seu filho é pequeno, você domina a criança. Mas quando essa criança tiver o primeiro solavanco da sexualidade entrando na vida dela, 11, 12, 13 anos, ela precisa ser transferida para o parto paterno. Então, a criança tem o primeiro parto, que é o materno, ao nascer. Quando entra na adolescência, ela precisa do parto paterno. O que é o parto paterno? É uma figura masculina direcionando esse adolescente para a vida. Vai para a vida, lá tem sexo, lá tem viagem, lá tem dinheiro, lá tem sucesso. Vai viver a tua vida, vai formar a tua família. Deixa eu com a tua mãe aqui. Por isso que o casal ele precisa trabalhar em si, os dois entrarem em sintonia. Porque se tudo der certo, seus filhos vão embora, somem, eles casam e deixam vocês para trás. Isso é o saudável. E se tudo der certo, vocês morrem antes do que os filhos. E se tudo der certo, só sobra você e o seu marido dentro de casa. Por isso que o casal, ele é mais importante do que os filhos. Ah, fala isso pra mãe solo. Ela pira. Ela pira. Quem é mais importante no mundo para você? Pergunto para uma mãe solo. Meu filho, minha mãe, Deus, Jesus. Errado. A pessoa mais importante é você mesma. E a segunda pessoa mais importante? Agora é minha mãe. Ou então, agora é meu filho. Não é. É o marido. Porque se tudo der certo, é ele que fica com você. Entendeu? Não são os filhos. Ah, mas eu tô criando filhos, meus filhos cuidarem de mim. Nós vamos ver isso mais pra frente. Você, ó, tá ferrando a tua saúde e você tá ferrando a vida emocional e financeira e até do corpo dos seus filhos, tá? Segunda pergunta. O que ela precisa saber para que o divórcio não interfira no seu papel de mãe e no papel de pai do seu ex-marido? Você é mãe, ele é pai. Ele pode ser violento, assim, ó, entenda uma coisa. Quando eu falo violento, às vezes ele é violento nas palavras com você, mas com o filho ele era bom, tá? Então, você não pode denegrir a imagem do teu filho, do teu ex para o teu filho. Ah, mas ele é um safado, ele pediu demissão para fraudar a pensão e blá, 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 blá. Então, deixa eu te dizer, isso é um problema teu com o seu ex. Isso é um problema de caráter do teu ex, não é um problema da função paterna. Ah, porque um dia você viu que ele saiu do emprego para ferrar a vida do meu filho. Ele não foi para ferrar a vida do teu filho, foi para ferrar a tua vida. Entendeu? Só que o mundo é feito de escolhas, a vida é feita de escolhas. Escolheu mal, vai colher mal. Você compra me dá uma semente aí que eu vou plantar. Mas semente do que você quer? Ah, não sei, me dá qualquer semente aí que eu sei que eu vou plantar, depois eu vou vender. Aí a pessoa te dá uma semente de grama. E não era isso que você tinha na tua cabeça. Se você queria colher milho, você queria colher soja. E aí, a hora que nasce, você fica brava. Pô, mas por que você me deu uma semente de grama? Mas você falou que era qualquer semente. Eu dei qualquer semente para você. Entende? Beleza, você já vai começar a me acusar? Eu não preciso de acusação. Então, deixa eu te contar uma história. Se você, provavelmente você chega nesse estágio de vida ou nessa questão, nesse problema que você enfrenta hoje, porque as pessoas não te ensinaram, as pessoas que deveriam, que era o seu pai e tua mãe, não te ensinaram sobre autorresponsabilidade. A vida é justa, a vida dá pra gente aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Ah, Violeta, eu não queria ter um divórcio. Exato, você diz com a boca que não. Mas emocionalmente você buscou o mesmo padrão que você sempre conheceu, tá? Então, quanto menos você tratar isso na sua relação com o filho, tá?
Porque o seu filho não precisa saber que o seu ex é puteiro, o seu filho não precisa saber que o seu ex é muquirana, o seu filho não precisa saber que o seu ex ele é filho da puta, não precisa. Por quê? Porque na cabeça daquela criança, ele é o pai. E o seu filho precisa de um pai, o seu filho não precisa de um ex da mãe dele. Consegue compreender? Eu sei que é difícil ouvir isso, é pesado, mas você está aqui justamente para mudar a sua realidade. Aí eu pergunto, o que você quer para você? Você quer um novo relacionamento? Você quer crescer na vida? Você quer se estabilizar emocionalmente? Você quer aprender a direcionar o seu filho de uma forma que ele não precise repetir os seus padrões? Que eles sejam felizes? Porque geralmente as pessoas, quando elas se divorciam, a grande maioria... Gente, eu atendo adolescente. Eu chego aqui no processo terapêutico, eu falo assim, se você pudesse ter qualquer coisa na tua vida, você não tem problema de dinheiro, você pode comprar qualquer coisa, você não tem problema de localização, você pode se mover para qualquer lugar. Qual é o seu maior sonho? 99% dos meus adolescentes dizem assim, eu quero ter a minha família. Aí quando você olha, cadê a família de origem deles? Toda desfeita. Vocês conseguem entender na questão dos valores? As crianças e os adolescentes, eles têm muito mais noção de valores do que nós adultos, porque a gente já apanhou bastante, a gente já sofreu bastante, entendeu? Então a gente começa a valorizar coisas que talvez a gente ache que tem valor para os nossos filhos, mas não tem. Então, a pensão de 5 mil, de 15 mil para o seu filho não tem valor. O que teria valor? Teria valor o pai e a mãe deles junto. Ah, mas eu não quero voltar para o meu ex. Não, nós não estamos falando sobre isso. Mas você precisa entender que o pai do teu filho sempre será o pai do teu filho. E mais para frente vocês vão aprender que se o pai do teu filho saiu andando, tenha a localização dele guardada. Em algum momento da tua vida você vai precisar, tá? Então, outra coisa, o teu ex, provavelmente, ele pode ser que ele, né, não deu certo com você e ele case com outra pessoa. Dentro das regras sistêmicas, que são 3, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, você vai aprender que se você não incluir a atual do seu ex na tua vida, e eu não estou dizendo que vocês têm que tomar chá das 5 juntas, não. Você tem que dar um lugar de existência para essa pessoa, tá? E depois também, se você casa com um homem que já tem filhos, por exemplo, tudo isso, essa dinâmica nós vamos explicar em algum outro lugar. Você precisa aprender isso. Para quê? Para que a paz reine entre você e o seu ex. A partir do momento que a paz reina, você se coloca na sua função de mãe, ele se coloca na função de pai. O casal não existe mais, porém a família vai continuar existindo até a morte de vocês. Conseguiram compreender? Uau! Gente, essa aula já está suficiente. E vamos partir agora para o nosso segundo tipo de mãe solo. Espero vocês na próxima aula.